Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma vez estarmos reunidos para estudar a sua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, meu Pai, esteja conosco, nos dando sabedoria, nos conduzindo, nos ensinando, nos revelando, Senhor, a sua palavra, nos dando sabedoria e entendimento, que a gente venha crescer e amadurecer espiritualmente, que o teu Espírito Santo esteja sempre no controle das nossas vidas, meu Pai. Repreende em nome de Jesus todo mal, toda seta, todo levante, toda obra do maligno, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 11, versículo 14 e 15, 17 ao 21, o 23 ao 27. Amém? Que diz assim: Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por ter-vos de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar uma doutrina muito importante, que é sobre a ressurreição, né? E aí Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida. E quando a gente estuda os evangelhos, né, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai entender justamente isso, que Jesus, ele conquistou para nós a salvação e a vida eterna. Então, aquele que aceita Jesus como Salvador, que reconhece que ele é o Filho de Deus, que veio para nos salvar, a morte não tem poder sobre a sua vida. É como foi na Páscoa dos judeus, quando eles saíram do Egito, quando veio a 10ª praga, né, que seria o anjo da morte, que ia matar os primogênitos, e Deus falou: coloque sangue nos umbrais das portas. Quem tiver a marca do sangue, o anjo da morte não vai poder tocar. E foi isso que os judeus fizeram, né? Eles mataram o cordeiro, comeram do jeitinho que tinha que ser, passaram o sangue na porta. Quando o anjo da morte passou, quem tinha a marca do sangue, os primogênitos não morreram. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu, ele deu o sangue dele pelas nossas vidas. E hoje, a morte não tem poder sobre as nossas vidas. Aquele que aceita Jesus, aquele que crê em Jesus como Salvador, como Filho de Deus, não morre, mas tem vida eterna. Por mais que o nosso corpo físico morra, nosso espírito não morre. E mesmo o nosso corpo físico que morre, ele vai ressuscitar. Nós vamos ter um corpo glorificado. O Senhor vai nos dar um novo corpo. Então, é isso que Jesus conquistou para nós na cruz, né? E nós vamos estudar a respeito disso na aula de hoje. E o primeiro tópico da lição é o propósito de Jesus, recebimento da notícia sobre Lázaro. Então, nos evangelhos, Jesus realizou diversos milagres de ressurreição. Então, nos evangelhos, Jesus não realizou apenas um milagre de ressurreição, ele realizou mais de um. Como, por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo e de Lázaro, né, que nós vamos estudar hoje, que nós acabamos de ler. Então, a ressurreição de Lázaro é o último dos 7 milagres
encontrados no Evangelho de João e representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus, antes da sua crucificação. O primeiro tópico da lição diz assim: o propósito de Jesus, o primeiro subitem, recebimento da notícia sobre Lázaro. Nos evangelhos, Jesus realizou muitos milagres e algumas ressurreições. Então tem a ressurreição do filho da viúva de Naim, tem a ressurreição da filha de Jairo e tem a ressurreição de Lázaro, que é a que nós vamos estudar hoje. A ressurreição de Lázaro no Evangelho de João é o 7º milagre que representa a manifestação final de Jesus como Filho de Deus antes da sua crucificação. O Evangelho 11 ele está diretamente ligado ao contexto do capítulo. O capítulo 11 ele está diretamente ligado ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém, porque, como eu já falei nas outras aulas, ele era perseguido, as pessoas queriam matá-lo, estavam tramando contra ele, então ele se afasta de Jerusalém para não ser preso e ele se dirige para além do Jordão. E aí ele recebe a notícia de que Lázaro estava muito doente. E disse que quando ele recebe essa notícia, ele ainda demora 2 dias onde ele estava. Ele não sai correndo, ele não vai imediatamente, né? Então, nessa ocasião, Jesus estava a leste do Jordão e ele ia levar alguns dias para chegar até Betânia. Então, assim, ele recebe a notícia, ele não vai imediatamente e quando ele vai, ainda demora um pouquinho para chegar em Betânia, porque não era bem pertinho assim. E aí, quando ele chega em Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, assim, provavelmente quando a notícia chegou para Jesus de que Lázaro estava morto, provavelmente quando a notícia chegou a Jesus de que Lázaro estava doente, ele já estava até morto. Ele morreu naquele mesmo dia, porque Jesus ainda ficou 2 dias e aí teve a caminhada para chegar até Betânia, então quando ele chegou lá já estava morto há 4 dias. E o próximo subitem diz assim, o desapontamento de Maria e Marta. O versículo 3 expressa a esperança que Maria e Marta tinham em relação à chegada de Jesus, para ajudá-los com relação à doença de Lázaro, porque eles já sabiam que Jesus curava, que Jesus tinha esse poder, então elas tinham esperança de que Jesus chegaria enquanto Lázaro ainda estava vivo e Lázaro seria curado. E eles tinham uma relação de amizade muito íntima e muito próxima. Jesus era muito amigo da família de Lázaro, que era Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus ia para Betânia, passava por Betânia, ele ficava hospedado na casa de Lázaro. Ele sempre era muito bem recebido por Lázaro, por Maria e por Betânia. Então, assim, eles tinham uma relação de amizade muito grande. E, obviamente, Jesus se preocupava com o bem-estar deles, como se preocupava de todos, mas imagina, sendo amigo pessoal deles, íntimo, né? Então, Marta e Maria tinham essa esperança de que Jesus chegaria e curaria Lázaro, mas a vontade de Deus, as coisas de Deus, o tempo de Deus não está atrelado às nossas circunstâncias e nem à nossa vontade, né? Porque quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente e que ele queria que ele fosse para lá, Jesus ainda fica 2 dias onde ele estava, então ele não foi imediatamente, ele não saiu correndo. Mas mesmo assim, não impediu que o milagre acontecesse. Eles acreditavam que Jesus poderia curar Lázaro, mas eles nem imaginavam que Jesus ia ressuscitar Lázaro, né? E Jesus fala isso, essa doença dele é para glorificar o nome de Deus. Então, eu acho que até por isso Jesus não saiu correndo imediatamente, porque Jesus sabia que ele ia morrer, e acho que até que se ele fosse imediatamente não daria tempo, né? Jesus sabia que ele ia ser um milagre muito maior para que os judeus acreditassem no poder de Deus através de Jesus. Então, tudo teve um propósito.
Então a gente precisa entender isso, né? Que as coisas de Deus não acontecem por acaso, elas têm um propósito. Então a nossa vida ela está nas mãos de Deus e tudo o que acontece nas nossas vidas tem um propósito para o Senhor, né? Deus sabe todas as coisas e sempre é o melhor para as nossas vidas. E o próximo subitem diz assim, o tempo divino. Marta e Maria acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar um milagre na vida de Lázaro. E nós sabemos que Jesus nem precisava ir até Betânia para curar Lázaro. Se de onde Jesus estivesse, ele tivesse decretado, profetizado, ordenado que Lázaro ficasse curado, ele teria ficado. E ele não precisava ir até Lázaro. Mas, nessa ocasião, Jesus quis ir até onde eles estavam, mas ele foi no tempo dele, não no tempo que Marta e Maria estavam esperando e que elas queriam. Então, elas tinham plena consciência de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Salvador. Elas sabiam isso, elas tinham esse entendimento, tanto que no último versículo que nós lemos, afirma isso. Mas o plano de Deus não coincidia com o plano delas. Qual era o plano delas? Jesus vai chegar e vai curar Lázaro, mas o plano de Deus era que ele ia ressuscitar Lázaro. E apesar da desilusão e da tristeza, Marta e Maria iriam vivenciar ali naquele dia, né, quando Jesus chegasse, uma experiência incrível, maravilhosa, e que ia impactar a vida das pessoas que viram, das pessoas que já estavam ali chorando a morte de Lázaro. Então eles tiveram que passar por esse período também de sofrimento, porque foram 4 dias Lázaro morto, 4 dias elas chorando, sofrendo, pensando, imaginando como é que seria a vida delas agora, sem o irmão, né, que era o homem da casa, o homem da família. E tudo isso aconteceu, estava dentro dos planos e dos propósitos de Deus. E como eu digo, então, ali naquele momento, né, de luto, de morte, elas viveram uma experiência de uma ausência temporária de Jesus, porque elas acreditavam que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido, né? Jesus não estava presente. E elas tiveram também que conviver e pensar nisso, né? Que Jesus se atrasou. Jesus não chegou a tempo, né, de realizar um milagre na vida de Lázaro. E a gente se engana quando a gente pensa, né, que Jesus está ausente, que Deus se atrasou, que Deus se esqueceu, que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco, porque Deus ele sabe todas as coisas. E ele realizou um milagre incrível ali naquela família. E Jesus ele pode e ele quer realizar milagres incríveis nas nossas vidas, mas no tempo dele, na hora dele. Nós não podemos nos desesperar e nem desanimar. Nós temos que continuar confiando, nós temos que continuar sendo perseverantes. E olha só que interessante, Lázaro, Marta e Maria eram amigos íntimos, amigos especiais de Jesus, que tinham um carinho especial de Jesus, tanto que quando Jesus chega, que ele vê o sofrimento por causa da morte de Lázaro, mesmo Jesus sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele chora, porque ele se comove, né, com a dor e com o sofrimento que eles estavam vivendo ali por causa da morte de Lázaro. Mas mesmo essa família sendo muito próxima de Jesus, eles ainda experimentavam doenças, tristezas, mortes, porque quando nós estamos na presença de Deus, na presença de Jesus, essas coisas vão acontecer nas nossas vidas também. Nós vamos ter momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de desilusão, pessoas vão morrer. Mas a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos, né? Que o Senhor está junto conosco para nos ajudar a enfrentar esses momentos difíceis, que a gente não passa por nada disso sozinho. E que especificamente com relação à morte, quando alguém, né, um ente querido nosso morre, e esse ente querido, ele tem Jesus, a gente tem a certeza de que, na verdade, ele não morreu, porque foi isso que Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, o seu ente querido
que morreu no Senhor, conhecendo o Senhor, aceitou a Cristo, ele não está morto, ele está vivo, mais vivo que a gente, porque ele já está vivo para a vida eterna, né? Ele já está num lugar de descanso, num lugar de repouso, aguardando o dia, né, da ressurreição dos mortos, porque aí vão ganhar um novo corpo, como todos nós ganharemos, né? Então, o nosso espírito, ele nunca vai morrer. Quando a gente aceita Jesus, a gente não morre mais. O nosso espírito não morre. Então, a gente não pode falar, fulano morreu, porque a gente não vê mais, a gente não vê mais o corpo. Mas o espírito está vivo, porque vive eternamente. Em Cristo, nós não morremos mais. A morte não tem poder sobre as nossas vidas. E o próximo tópico da lição diz assim: o encontro de Marta com Jesus. O encontro. O versículo 20 descreve o momento em que Marta se encontra com Jesus. Assim que ela soube que Jesus estava na cidade, ela sai correndo, ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela fala da convicção que ela tinha de que Jesus estivesse lá, o irmão dela não teria falecido. Então, ao mesmo tempo que ela demonstra uma fé nessas palavras, talvez também seja uma cobrança, né? Falar, olha, Jesus, se você estivesse aqui, você não veio, você se atrasou, meu irmão já morreu, né? E Jesus afirma que Lázaro vai ressuscitar, né? E embora Maria acreditasse que Jesus poderia realizar milagres extraordinários, ela não percebeu que Jesus estava falando de que Lázaro ia ressuscitar naquele momento, naquele dia. Ela acreditou que era na ressurreição final, né? Que era no momento da ressurreição final, que os judeus acreditam nisso até hoje. Então, às vezes, quando a gente está passando por uma circunstância difícil, é difícil a gente entender qual é o propósito de Deus e qual é o milagre que o Senhor quer realizar. Porque ali eles passaram um momento difícil, de dificuldade, de dor, de luto, que eu acho que é uma das piores coisas, né, que a gente pode enfrentar. Mas elas experimentaram o poder de Deus, né, o milagre que Jesus realizou na vida delas. Então, nesses momentos difíceis, é difícil a gente permanecer, né, confiando que Deus ainda pode realizar milagres. Mas a gente precisa acreditar no poder de Deus, né, entender que o Senhor sabe todas as coisas e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E o próximo tópico da lição diz assim: quando Lázaro ressuscitará? O diálogo entre Marta e Jesus revela que ela acreditava na doutrina da ressurreição dos mortos, como era ensinada no judaísmo. João 11:24, ela diz: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Era nisso que eles acreditavam. Ela jamais imaginou que ele ia ressuscitar ali, naquele momento. Mas Jesus não se referia ao milagre da ressurreição no último dia, né, como nós sabemos e como ela pensava, né? Ele estava falando de uma ressurreição ali, agora, naquele momento presente. E para ilustrar essa verdade, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero mostrar para vocês que em mim não existe morte, ele não está morto, né? Ele vai ressuscitar. E então, enquanto Marta apresentava uma doutrina defendida pelos fariseus, embora correta e verdadeira, o nosso Senhor Jesus estava mostrando uma doutrina de ressurreição associada à sua própria pessoa e ao trazer Lázaro de volta à vida de maneira concreta. Então ele estava deixando bem claro: olha, em mim, quem crê em mim, quem crê em Jesus não morre. E continua assim até hoje. Quem crê em Jesus não morre. Quem crê em Jesus, quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus como nosso Salvador de verdade no nosso coração, com sinceridade, nós recebemos a vida eterna. E se é vida eterna, não tem morte no meio. É nosso corpo que vai morrer, mas o nosso espírito jamais morrerá. É vida eterna. É isso que o Senhor prometeu para nós. Amém? E o próximo subitem diz assim: promessa de vida.
Então, na resposta de Jesus a Marta, quando ele afirma ser a ressurreição e a vida, encontramos pelo menos duas lições muito importantes. A primeira, a soberania do Filho sobre a morte e a vida. Ao se identificar como a ressurreição, ele se coloca como fonte de toda a vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E o segundo ensinamento é que existe uma gloriosa promessa de vida para quem crê em Jesus. Então, aqueles que acreditam em Cristo recebem uma abundância de vida em todos os sentidos, tanto no material quanto no espiritual, porque uma vida entregue a Cristo é uma vida plena. E é por isso que a gente não pode ter medo da morte, porque nós simplesmente não vamos morrer. Amém? E o próximo subitem diz assim: a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. É o subitem primeiro, a ressurreição do corpo. Então, o milagre da ressurreição física de Lázaro, realizado por Jesus, não foi o único. Como nós sabemos, outros milagres semelhantes estão registrados nos evangelhos. Mas, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, porque Lázaro ele ressuscitou, né? Inclusive o corpo dele ressuscitou, o corpo físico dele, que já devia estar em processo de decomposição, porque já fazia 4 dias que ele estava morto. Então, Jesus restaurou ali, ele voltou à vida. Mas depois, né? Não sei com quanto tempo depois, quantos anos depois, Lázaro morreu, né? Ele não foi a ressurreição já com o corpo glorificado para a vida eterna. Foi o corpo físico dele mesmo que ressuscitou, ele viveu alguns anos ali e morreu novamente. Então, ao contrário dessa ressurreição de Lázaro, em João 5, o nosso Senhor menciona a ressurreição do corpo para os últimos dias, quando os salvos não experimentarão mais a morte. Então, nem morte física, de jeito nenhum vai ter morte. Então, quando nós ressuscitarmos, né, o nosso corpo glorioso para a vida eterna, então, aí depois disso, o nosso corpo não vai mais morrer. Aí a gente vai ter também um corpo glorificado, incorruptível, que a palavra de Deus diz, e que não vai morrer mais e vai viver eternamente. Então, essa é a doutrina da ressurreição do corpo, que é um elemento essencial para o cristianismo. E o apóstolo Paulo refere-se à mesma ressurreição que abrange todos os mortos, justos e injustos, diferenciando os tempos. Então, os justos ressuscitarão quando a trombeta tocar durante o arrebatamento da igreja. Os mortos voltarão à vida e seus corpos serão gloriosamente transformados junto com os justos. Então, isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 ao 17. Então, nós temos essas informações. E ao contrário do que vai acontecer com os justos, os ímpios, os injustos, eles vão ressuscitar no juízo final e receberão um corpo inglório destinado à condenação eterna. E sabe o que é interessante? Porque diz que os justos vão receber esse corpo glorificado, incorruptível, que não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Mas para os ímpios, para onde eles vão, vai haver dor, choro e ranger de dentes. Então, eles vão receber um corpo que sofre, um corpo que vai sentir dor, ao contrário dos justos. Então, é um contraste muito grande e muito terrível, né? Quando a gente para pensar nisso. E o próximo subitem diz assim, da morte para a vida. Na conversa entre Jesus e Marta, também se deixava claro a perspectiva da doutrina da ressurreição do corpo. A expressão nunca morrerá, mencionada no versículo 26, indica que, embora o salvo em Cristo experimente a morte física, ele nunca vai enfrentar a morte espiritual. É como eu disse, quando diz não morrerá. Então, o nosso espírito nunca morrerá. A gente vai ter uma primeira morte física, mas depois, quando a gente ressuscitar, a gente vai receber um corpo glorioso e esse novo corpo que o Senhor vai nos dar não vai morrer também. Então, nós recebemos um corpo hoje físico que morre, mas o nosso espírito, que cremos em Jesus, não morre mais. É isso que Jesus
afirma. Amém? E, na verdade, pra gente é até um pouco difícil entender isso. Ele fala de alguma coisa que vai além da compreensão humana. A gente entende e aceita pela fé, porque a gente acredita no que está escrito na palavra de Deus. A gente acredita em Jesus. Então, conforme diz, ainda que esteja morto, viverá. Então, ainda que o seu corpo físico, corruptível, esteja morto, o seu espírito continua vivendo. Então, quando a gente enterra alguém, o corpo físico daquela pessoa morreu, mas se ela aceitou a Cristo, ela não está morta. A gente não pode pensar na pessoa como morta porque ela não está. Ela está viva. A gente precisa se lembrar dessa palavra. Ainda que esteja morto, viverá. Então, quem morre em Cristo, quem aceitou a Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então, o corpo físico morre, mas o espírito continua vivo, continua vivendo, e isso é glorioso. Essa é a nossa esperança. Amém? Então, nós que somos cristãos, nós entendemos que um corpo físico nós só vamos ter um. Ao contrário, por exemplo, dos espíritas. Eles acreditam que o espírito fica voltando em outros corpos, mas a gente não acredita nisso, que é a reencarnação. A gente acredita que o corpo físico nós só teremos um, mas o nosso espírito vai viver eternamente. Então, a gente tem a oportunidade de vir fisicamente para o mundo uma única vez. A gente veio, vive a nossa vida, quando o nosso corpo físico morre, por mais que o nosso espírito continue vivo, o nosso corpo físico morreu, nós não voltamos mais em outro corpo. Nós vamos aguardar a ressurreição dos mortos, que aí o Senhor vai nos dar um corpo glorificado que vai viver eternamente junto com o nosso espírito. Amém? E o próximo subitem diz assim, uma viva esperança. Então, o relato sobre a ressurreição de Lázaro demonstra como Jesus abordou o tema da morte de entes queridos. Então, olha que coisa maravilhosa. Esse exemplo que a gente tem de Lázaro. Lázaro já estava morto, o seu corpo, mas o seu espírito estava vivo. E Jesus ressuscita Lázaro, demonstrando um pouquinho o que vai acontecer na ressurreição dos mortos. Todos os salvos em Cristo vão estar mortos, né? Aqueles que não estiverem vivos aqui ainda. Todos os salvos em Cristo que estiverem mortos vão ressuscitar e receber um corpo glorioso, um corpo glorificado. Então, da mesma maneira que Lázaro ressuscitou o seu corpo físico, nós também vamos ressuscitar, mas não com o nosso corpo físico antigo, com um novo corpo que o Senhor vai nos dar, e esse corpo não vai morrer mais. Então, e como eu disse, né, amém? E através dessa morte de Lázaro, né, Jesus, ele toca nesse tema tão sensível que é a morte de um parente, né, de um ente querido. E ali naquele momento, ele sentiu compaixão, ele chorou, ele demonstrou a sua preocupação, porque ele sabia das dores causadas pela morte. Porque isso é uma realidade. Por mais que a gente acredite, né, na ressurreição, por mais que a gente acredite que ainda que o nosso ente querido esteja morto, ele está vivo. Por mais que a gente acredite que ainda que o nosso ente querido esteja morto, espiritualmente ele continua vivo, a gente sofre, a gente sente saudade e é natural. E Jesus demonstrou aqui essa compaixão, né? Ele se compadece com esse sofrimento, porque ele chorou mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, né? E inclusive é Jesus que fortalece as pessoas que perdem entes queridos, porque muitas vezes é uma dor e um sofrimento tão grande, e só de Jesus mesmo para vir a força, para vir o conforto, para vir o consolo e essa esperança que nós temos da salvação e da vida eterna, né? Eu acho que é uma maneira da gente pensar
no nosso ente querido, imaginando, né, crendo, tendo essa esperança de que ele está com Cristo, de que ele está bem, né, de que ele o Espírito está vivo, né, por mais que a gente não possa ver, e o Espírito dele está vivo e o Senhor está com o Senhor, né, e o Senhor também está conosco e o Senhor nos conforta e nos consola e nos fortalece. E ali quando Jesus ressuscita Lázaro, né, ele está dando uma prova, um exemplo concreto, que ele também vai ressuscitar dentre os mortos aqueles que foram salvos. E essa é a nossa salvação. E essa é a nossa esperança. E eu vou ler a conclusão que diz assim: esta lição explorou o diálogo entre Jesus e Marta, onde se manifestaram as dúvidas da irmã de Maria, juntamente com as questões referentes à doutrina da ressurreição do corpo. O milagre realizado na ressurreição de Lázaro ilustra uma verdade muito mais ampla e profunda. Haverá um tempo em que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos gloriosamente transformados. Essa doutrina pode ser ilustrada por meio do episódio da ressurreição de Lázaro. Então, como eu disse, né, a ressurreição de Lázaro para nós, junto com as palavras de Jesus, com o ensinamento de Jesus, nos mostra como será essa ressurreição dos últimos dias, né? O nosso espírito vai estar vivo e o Senhor vai nos dar um corpo glorioso, um corpo glorificado. Por isso que, assim, não faz sentido, né, algumas pessoas ficarem preocupadas, por exemplo, mas e se queimar meu corpo, né? Não, esqueci isso. Então, a gente entende, né, através desse ensinamento de Jesus, dessas palavras de Jesus, que a morte física não é o fim. É só uma entrada para a vida eterna. A gente vai esperar pelo nosso corpo glorificado, pelo nosso corpo glorioso. Então, nós temos que entender isso, aceitar, acreditar e vivemos com essa esperança, né, de que nós viveremos eternamente, que nós teremos um corpo glorioso e um corpo glorificado para a glória de Deus. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.